Depois de muito tempo sumida aqui no canal, eu decidi voltar e nesses primeiros vídeos aqui que eu tô postando pra vocês, hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco sobre as ferramentas que estão me ajudando a estudar pros vestibulares, principalmente o Enem, que é tipo a minha prova foco, assim, minha principal, que eu quero muito passar. E basicamente eu tô utilizando o iPad com as apostilas Bernoulli, que eu vou mostrar mais detalhadamente pra vocês depois, na seção Enem. E as duas plataformas que eu tô utilizando, que é a do projeto Redação, que corrige redações no formato Enem, e o Explicae, que tem as videoaulas, né, que é um cursinho online que eu tô simplesmente amando. Então eu quero mostrar pra vocês como funcionam um pouco as plataformas. Eu assinei elas e, tipo assim, cara, sensacional. Amei as duas. E é isso. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu tô usando o iPad, né? Que nem eu falei na introdução. Pra estar estudando pro Enem. Então, eu ainda tô usando as apostilas Bernoulli, que eu tava usando no passado. E o aplicativo que eu uso, nada mais, nada menos, que é o Google Drive. Esse aplicativo aqui. E eu abro ele, normal. E todos os PDFs eu coloquei em formato offline. É tipo um download que você faz e você não precisa ter internet pra necessariamente estar usando eles. Então, eu quero dar um exemplo pra vocês. Eu vou abrir esse PDF de história e vou mostrar pra vocês aonde eu acho essa seção Enem e como eu tô trabalhando com ela. Então, basicamente, eu tenho aqui o PDF e aí eu tenho as frentes e as matérias. Se eu for, por exemplo, nessa que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, se eu descer toda a teoria, lá na última parte vai ter os exercícios propostos e a seção Enem, como eu disse pra você. Tem exercício que tem mais e tem exercício de certos conteúdos que tem menos questões. Porque, por exemplo, Guerra Mundial não é uma coisa que cai com tanta frequência. Primeira Guerra Mundial, principalmente. Então, como vocês podem ver, até hoje só caiu 2 questões do Enem que falam sobre a Primeira Guerra. Então, vai depender muito de conteúdo para conteúdo. Mas a maioria tem, e pelo menos uma questão aí para você saber como cai nos moldes do vestibular. Subindo pra cima, por exemplo, a gente tem de outros, por exemplo, o FRJ, o FMG, outras federais aí, tá? PUC, enfim. Só que como o meu foco é Enem, eu foco mais na seção Enem. Aqui tem, tipo, as alternativas corretas. O que eu faço pra estar estudando? Eu não olho as alternativas. Eu pego, venho nesse negocinho aqui, que é pra adicionar um comentário. Aí, você vai colocar em New e vai selecionar uma página para comentar. No caso, é essa que eu quero. Então, eu só clico aqui no meio. Agora, eu vou escolher uma área. Então, a área que eu quero é aqui nesse umzinho aqui. Eu arrasto até o 1 e coloco um comentário aqui. Nesse comentário, eu vou escrever a alternativa que eu colocaria. Então, vamos supor que eu coloque que a alternativa é a B. Eu coloco letra B, dou um check e vai ficar ali. Então, se eu quiser ver a alternativa que eu coloquei antes, eu posso clicar em cima deste amarelo e ver a alternativa que eu tinha colocado antes, por exemplo. E assim eu consigo ter, tipo, um controle por que eu errei aquela questão, né? E se um dia eu voltar na mesma questão, eu também tenho um controle do que eu tinha colocado antes e eu posso fazer uma analogia comparando por que eu coloquei aquela questão e por que eu tô colocando uma agora. Se foi erro de interpretação, se eu não sabia o conteúdo, enfim. Então, aqui no iPad é basicamente isso. Bom, vou mostrar pra vocês agora as 2 plataformas que eu falei na introdução do vídeo. Pra vocês terem noção mais ou menos como são essas plataformas. Então, a primeira plataforma que eu quero mostrar é a do projeto Redação, que basicamente você tem aqui temas, e aí você tem 1 milhão de temas para escolher.
São muitos temas mesmo, são milhares de temas. E aí você também, são muitos. E aí você pode pesquisar esses temas também, tipo, um tema que eu tô apostando bastante é saúde. Ah, escrevi errado. Que é saúde. E aí você pode, tipo, filtrar, tipo, todos os temas que tem com saúde. Aqui, no caso, são 7, por exemplo, né? Por exemplo, esse aqui é um tema bem interessante, né? O parto como questão de saúde pública no Brasil, porque a gente tem a violência obstétrica, né? Enfim. E aqui você tem 2 abas, né? A de temas e a de minhas redações. A de minhas redações é onde fica, tipo, as redações que você entrou, por exemplo, essa que eu entrei que tá como rascunho, que eu não mandei redação, mas eu quis ver a proposta de intervenção. Porque, proposta de intervenção, os textos motivadores. Todas elas, quando você entra, tá aqui, ó, a democratização do acesso à cultura do Brasil. Tem uma folha de rascunho, que você pode imprimir ela, no caso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você pode imprimir ela pra tá usando, né, enfim. Você pode... Tem aqui também o PDF de apoio, que, tipo, são os textos motivadores, Opa! Os textos motivadores, que estão, tipo, mostrando tudo. Então, vários textos com fontes e etc. E aqui tem... Essa é a proposta, né, de redação, e aqui é o tema. E aqui você tem a opção de fazer redação e enviar uma foto, ou digitar a sua redação. Aí você, tipo, pode escolher qual que você quer, né? Que tá aqui, por exemplo, você pode digitar ela. Eu, particularmente, prefiro escrever no papel, né? Que até pra, enfim, treinar melhor. E aqui você pode, tipo, permitir que eles usem como redação exemplar sem, tipo, divulgar teu nome, etc. Bom, voltando aqui para as minhas redações, tem essas 2 que eu mandei. A primeira que eu mandei era sobre a questão do aumento de casos de suicídio no Brasil. Então, eu mandei aqui a redação. E aí, eles pontuam tudo, né? Todas as questõezinhas. E aí, ela faz comentário sobre o texto. E aí, ela mostra, ela numera todos esses pontos onde você precisa melhorar, o que tá bom, o que você precisa fazer. Aqui ela atribui uma nota, todas as competências, né? Porque esse projeto de redação é uma correção nos moldes do Enem, né? E aí aqui embaixo vem a sua nota total. Você pode dar uma nota para essa avaliação e você também pode cadastrar uma monitoria, né? Aqui embaixo, por que que ele tem que colocar vírgula, tal, por que tem que ser isso, eu não entendi. E aí, eu tenho outra aqui e tenho essa que tá em correção, né? Essa aqui é sobre a desigualdade social no Brasil, que é um tema também bastante polêmico, né? Que são os meios para superar essa desigualdade social. Ela apontou bastante coisa nessa redação. Quando eu olhei, eu falei, porra, né? Eu pensei comigo mesmo, né? Ferrou. Eu tô muito ferrada, porque eu pensei, nossa, eu devo ter tirado, tipo, uns 400 nessa redação. De tão ruim que foi. Só que aí, quando eu desci, eu li o comentário dela, do texto, e eu fiquei muito feliz. E aí, ela empregou as mesmas coisas. E ganhei 51 pontos, né? No final, eu consegui nota máxima em 2 competências, né? Que uma é compreender a proposta de redação e a outra é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Consegui nota máxima nessas 2. E aí, minha nota final foi 880 e, como eu disse, você pode cadastrar uma monitoria. Então, tipo, do projeto de redação é isso. Agora eu quero mostrar pra vocês o Explicae, que, tipo, eu tô usando, assim, tanto pra estudar pro Enem, além de eu fazer cursinho, nas minhas horas vagas eu estudo também, que é final de semana, eu também tô usando pra estudar pra escola, né? Porque, afinal de contas, eu preciso. Então, eu gosto muito da plataforma. Ela é dividida por cadernos, então você pode ir abrindo os cadernos, isso é muito legal. E, por exemplo, aqui tem a pasta de simulados, tem a pasta guia do vestibulando, provas, plano de estudos, tem as apostilas, né? O correção de redação, que meu plano não tem... não garante, mas eu vou mudar de plano, então vou pegar um que faz 4 redações por mês, porque redação nunca é demais.
Tem o Tira Dúvidas, os exercícios e as videoaulas. Então, eu tô aqui em Ecologia. Ecologia, no total, são 61 aulas. É muita coisa, né, gente? Misericórdia. Olha isso aqui, Biosfera, Bioquímicos e Biomas, é 21 aulas, meu Deus. Enfim, Ecologia são... Ecologia é muita coisa, né, teoricamente. Teoricamente não, é muita coisa. Aí você entra, que ela é dividida. Então, eu tô em ciclos biogeoquímicos agora. Eu tô em ciclo do nitrogênio. E aí você, tipo, clica na aula que você quer. Eu acho muito legal. E aqui embaixo vai ter a sequência dessa parte de ciclos biogeoquímicos. E aí você pode tirar dúvidas, que é tipo monitoria também. Olha. Que tem. Aí tem os apostilas, né? Você tem 2 apostilas, tem uma de ciclos biogeoquímicos e uma de conteúdo, mas exercícios orientados, que deve ser tipo exercícios, aí você pode baixar e tal. Aí você tem os exercícios, né, ó, caiu neném e tal. E comentários que as pessoas podem ter feito no vídeo, aqui no caso não tem nenhum, mas você pode fazer um. Certo? E é isso, eu tô gostando muito dessa plataforma. Eu estudei toda a história da República aqui, que é uma coisa que cai bastante no Enem também. E eu gostei muito com o tio Waltenberg. Então, eu tô recomendando pra vocês essas 2 plataformas que eu tô gostando bastante.